E se você quiser, então, desligar sua câmera, mudar seu nome, vocês têm esse poder. Deixa eu ver se tem mesmo. Rename. Sim, então vocês conseguem mudar seu nome e ainda o Zoom também vai perguntar se você concorda com a gravação. Pode mudar seu nome, escolher a sua câmera, porque a nossa ideia também é colocar isso depois disponível para quem não pode estar conosco nesse horário aqui. Então, tem gente chegando ainda agora, sejam bem-vindos, boa tarde, bom dia. Nós já estamos gravando e nós vamos, então, mais uma vez passar o conteúdo aqui para vocês, o nosso programa, e aí eu já apresento também a Yulia, que está aqui comigo, e o Ben, que estão aqui no suporte. Então, vocês estão vendo minha sala, porque esse é o nosso time. O Ben, inclusive, muitos já tiveram contato através do e-mail, das reservas e tal. Então, obrigado, Ben, por todo esse suporte. Também vamos estar no chat, sempre presentes aí de olho. Fique à vontade para fazer comentários. E a Yulia também está aí. Vocês querem dizer olá, boa tarde, algo assim? Olá, todo mundo. Boa tarde, bem-vindos. Vamos que vamos. O pessoal está chegando. Isso. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão se juntando a nós aqui. E é isso aí. Podemos dar início, então. Então, rapidamente, algumas palavras sobre a Flexpert. A maioria já conhece. Alguns estiveram ontem. Estou vendo ali o Pedro. Não sei quem mais já acompanhou a gente aqui ontem. Nós, basicamente, trabalhamos com mudança de comportamentos, com treinamentos e coaching, com foco especial no intercultural, então por isso vocês também estão aqui, então esse assunto aqui. Eu também sou coach da ICF, então é coaching executivo, muito forte, team building, e também temos um pé ali na área de produção enxuta, treinamentos para a área enxuta. E eu queria comentar, alguns até me conhecem talvez como Uni Potsdam, inclusive o Rogério, eu até separei, que são duas placas, né, então na verdade. Então, eu também sou representante pela minha própria pessoa como o liaison officer, como diz aqui, da Uni Potsdam. Depois nós vamos, talvez, às vezes, misturar um pouco as coisas. Inclusive, nós vamos ter testemunho misturando esses dois chapéus meus. Então, eu coloquei aqui de uma maneira simples para compartilhar com vocês. E estamos aqui principalmente por causa, então, das jornadas alemãs, dos 30 anos de reunificação Alemanha que coincide então com o dia de amanhã, 3 de outubro, que é um grande feriado para alguns aí que estão na Alemanha. Amanhã vai ser livre, né? Um sábado dessa vez, mas enfim. E o nosso cônsul geral recém-nomeado, o Thomas Schmidt, que antes estava em Porto Alegre, ele vai ter amanhã uma palestra às 11 horas pelo Facebook, horário brasileiro, se quiserem se inscrever lá. Eu gosto aqui que ele fala aqui no meio que só podemos vencer juntos se juntos pensamos além das fronteiras. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Construindo pontes e conectando países diferentes. E aí eu passo para a Yulia. Deixa eu ver, só um minutinho. Estou ouvindo alguns áudios aqui. A Mafê, se você puder silenciar teu microfone, ajuda. Isso. Só por enquanto, obrigada. Valeu. Contigo, Yulia. Obrigada, Sven. Sven, põe lá o mapa de novo para a gente, para poder apresentar o tema de hoje e os nossos convidados. Primeiramente, bem-vindos novamente, todo mundo. Obrigada pela presença. Já eu chego no mapa. Antes de qualquer coisa, a gente precisa dizer aqui que aprender alemão ou qualquer outro idioma não é apenas falar uma língua, né? É conhecer a história, as personalidades importantes, as manifestações culturais, literárias, enfim. Porque as diferenças culturais, elas causam muitas perplexidades, espantos e risadas, e sempre haverá conflitos e mal entendidos. A gente precisa partir desse princípio, estar ciente disso, né? E os nossos convidados estão aqui para contar as histórias de que não se aprende cultura em algumas horas, né? Que o ideal é fazer um trabalho focado, no caso de alguns é o ideal, quem não tem o background da família, a vivência, então o ideal é fazer um trabalho focado para gerar conteúdo que possa ser assimilado antes da chegada nessa nova cultura.
né? E para poder dar esse passo, tão importante quanto é conhecer a própria cultura, para criar essa noção de que eu enxergo as coisas de onde eu venho, para então poder entender o que o outro faz, como o outro fala e age, e poder fazer esse surf, né, em volta disso, a adaptação, e agir conforme. Então, ter essas noções é muito importante. E, de novo, é importante a gente ter isso como base, porque a gente, uma volta e meia, tem a tendência de de puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Então, essa, claro, não é a ideia, isso é do ser humano. Então, mas a gente tomando esse cuidado, a gente parte, então, para a palestra de hoje, para mostrar para quem está na sala, quem tem o sonho, o interesse, a vontade, o projeto de morar na Alemanha, saber de brasileiros que estão morando lá, e que vão falar para a gente há quanto tempo eles estão, como se deu a trajetória deles na Alemanha. Então, aqui no mapa a gente colocou, porque a Alemanha é pequenininha, mas mesmo assim é bom a gente ter noção quem está onde. Primeiramente, eu vou começar de norte ao sul. A Ana e o Gui, eles estão morando em Hamburgo, e o Gui está trabalhando, ele não pôde estar aqui hoje com a gente. Então, a Ana gravou um vídeo, e o Gui, então, vai ser o único que vai estar participando por vídeo, mas a Ana está aqui com a gente e vai poder contar o lado dela, da adaptação em Hamburgo. A Karen está aqui, perto de Düsseldorf, numa cidadezinha, há alguns meses, então vai contar para a gente a trajetória e a adaptação dela. A Maria Fernanda está perto de Frankfurt, estão bem no meio. A Ana Luísa e a Cristina estão em Munique. A Cristina há muitos anos e a Ana Luísa há 3. Então, é legal que vai ter histórias diferentes na mesma cidade. E o Rogério, que está aqui conosco, é o único que não está na Alemanha agora, mas já morou na Alemanha, em Freiburg, que também é uma região peculiar. Então, vocês viram que a gente conseguiu distribuir bem, não só geograficamente, mas também as histórias, as idades, as fases de vida. Então, vamos lá. Bem-vindo aos que entraram agora, tenho ouvido o campainha aí de pessoal entrando, sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. Eu vou lançar aqui as perguntas. Como é que a gente está de tempo? Se bem que, Sven, será que eu parto primeiro para o próximo slide para falar de brasileiros famosos na Alemanha? Que a gente pode passar rapidamente para o próximo slide. Isso, faço essa apresentação. Não importa o que está escrito no slide, é só para vocês terem uma ideia, né, dos brasileiros que estão na Alemanha, e os famosos aqui, a rainha, né, e o Thomas Mann, cuja mãe nasceu em Paraty, de mãe brasileira e pai alemão, e um dos filhos dela, vencedor de prêmio Nobel, um dos escritores mais famosos de todos os tempos, o Thomas Mann. E aqui a história, isso aqui dá para buscar na internet, era só para constar, para quem tiver interesse buscar isso na sequência. O que mais que temos aí? Aqui falando de Gemütlichkeit, né, que é uma palavra que, assim como a nossa saudade, diz que só dá para descrever, não dá para traduzir, e as várias faces da Gemütlichkeit, que pode ser um chá do lado do fogo, bem tranquilo, mas Gemütlichkeit também pode ser um brinde animado entre amigos, não é? Ou aqui, no caso, um piquenique e tal, essa parte da diversão dos alemães no inverno ou no verão, mas com Gemütlichkeit, né? Que é bem peculiar do país. O que mais que temos? Aqui também o Natal e o pré-natal, a parte da Páscoa e a questão de jogos que os alemães gostam muito e que são muito festejados, bem mais do que aqui, por mais que essas datas aqui sejam muito importantes, mas a gente não valoriza, eu acho que tanto aqui quanto lá. Também ajuda aqui no caso do Natal e da Páscoa também ainda, principalmente do Natal, é muito frio, então dá espaço, né, a ficar junto, dentro, decorando e curtindo toda essa festividade. E o alemão gosta muito de jogar, então reunir qualquer idade,
para noite de jogos a fio, coisa que aqui a gente faz, né, quando vai passar um fim de semana junto em algum lugar. Não, lá é uma constante, gosta-se muito de jogos, de tabuleiro e etc. Então, só para pincelar isso daqui, em geral. E aqui o que eu estava comentando logo no início, né? Depende do ponto de vista, dá para brigar? Quem está certo? Não tem isso. Então, manter isso em mente num dia como hoje, eu acho bem importante. E tem mais? Eu acho que... Ah, tá. É essa mesma questão. Same, but different. Né? Que 6 mais 3 dá 9, mas o mesmo acontece com 5 mais 4. E aí? Né? As coisas como a gente faz nem sempre corresponde ao jeito de outra pessoa fazer. Então, ter essa ideia, deixar isso bem claro, é isso aí. O que mais que eu coloquei aí? Então, Yulia, você talvez quer começar com as perguntas, quer dar preferência para o Guilherme? Isso, eu acho que a gente podia colocar o vídeo do Guilherme, porque ele fala a questão de trabalho e que, se eu não me engano, eles são os mais recentes. Né, Ana? Vocês estão há 3 meses, então a gente pode partir daí. Tá. Boa. Então, vamos ver o Gui? Então, vamos ouvir o Gui aqui. Espera aí. Valeu, Suene. Me avisem se o vídeo, se o som tá bom, mas deve estar já estamos. Eu sou o Guilherme, tenho 26 anos, sou formado em estatística pela Unicamp, foi por meio da minha profissão que a gente veio parar aqui em Hamburgo, já dando um pouquinho de spoiler do que vai ser a nossa conversa aqui pra frente. Eu sou a Ana, eu sou formada em matemática pela USP e eu tenho 26 anos. Acho que a gente pode começar falando um pouco de como que surgiu a ideia de mudar de país. Tanto eu quanto a Ana, durante o nosso período na universidade, a gente não teve a chance de fazer um intercâmbio, passar um ano estudando fora, então a gente tinha esse anseio no sentido de como que será que é viver em outro país, como será que é viver outra cultura, ter contato com gente de outras partes do mundo. Desde então a gente começou a procurar formas de vir e o que parecia ser mais provável era vir fazer algum mestrado, algum programa de língua, enfim. Eu tinha interesse de fazer um mestrado, algum doutorado, seguir de alguma forma na carreira acadêmica e parecia ser o caminho mais provável para vir para cá. Em meados do ano passado, eu entrei em contato com o Sven, foi muito pelo canal que ele representava Potsdam, que era a universidade que eu tinha interesse em fazer o mestrado aqui, que é um mestrado em ciência de dados, né, em Data Science, que é bem a área que eu atuo. Mas esse programa de mestrado, se não me engano, o application era em abril desse ano, e aí eu falei, putz, deixa eu tentar ver algumas vagas. Comecei a olhar no LinkedIn mesmo e em outro portal que chama Landing Jobs, que é especificamente para a área de tecnologia, quais as oportunidades que tinham. E agora, como que a gente veio parar aqui efetivamente? Acabou acontecendo mais rápido do que a gente imaginava, então eu acabei aplicando para 2 vagas. No fim, a gente teve que escolher, assim, de certa forma, para qual cidade que a gente ia. Se a gente ia para Hamburgo ou se a gente ia para Berlim. Acho que, como vocês já sabem, que a gente falou no começo desse vídeo, a gente está morando aqui em Hamburgo já faz 3 meses já. E com relação à própria cidade, assim, acho que eu diria que a gente se adaptou até que rápido. Acho que eu posso comentar um pouco com relação ao trabalho. Na verdade, assim, a experiência que eu tenho com relação ao trabalho é numa empresa super internacional, então a língua que eu falo é inglês 99% do meu dia, o que até atrapalha um pouco do alemão que eu sei, na verdade. Deve ser diferente com relação ao que seria uma empresa alemã tradicional, mas acho que algumas questões que são diferentes, assim, porque querendo ou não, a empresa foi fundada por alemães. Acho que eu diria que com relação à organização, com relação a respeito ao horário, tanto de não chegar atrasado nos eventos da empresa, seja reunião, seja em coquetéis que acontecem pós-expediente ou alguma coisa do tipo, mas de tudo que mais me chama a atenção é o respeito que eles têm ao seu horário, de se atentar ao seu horário de trabalho. Então, você é pago por 8 horas diárias, cabe a você também respeitar essas 8 horas diárias e administrar a sua rotina de forma que você não trabalha mais. Um último ponto que eu queria comentar é com relação aos próprios benefícios, também com relação ao trabalho. A gente tem que ter uma educação financeira bem mais afiada aqui na Alemanha, porque é o seu salário e o seu salário. Então a gente não tem outros benefícios como o 13º, vale alimentação, vale refeição. E você tem que fazer a divisão de acordo com o que você quer guardar, o que você quer investir, da forma que você tenha a melhor saúde financeira possível. Então, acho que essa parte da saúde financeira
aliado ao trabalho, é algo que a gente está mais aprendendo agora, que a gente mais tem em mente. E fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre Hamburgo, sobre morar aqui, sobre esse processo de conseguir emprego e tal, que a gente é super aberto para conversar sobre isso. Que a gente passou pela mesma situação de procurar para pessoas que estavam aqui de alguma forma. Foi uma luz quando a gente encontrou o Sven, encontrou o pessoal da consultoria. Mas a gente também quer deixar o nosso nome de verdade à disposição para quem quiser tirar dúvidas mais do dia a dia e como que está sendo, sei como que é esse processo de mudar de país ou ter em mente mudar de país e buscar oportunidades. Então, de verdade, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. É isso, gente. Obrigada pelo convite, Júlia e Sven. Tchau, tchau. E valeu, Ana, obrigada, porque eu sei que você deu para ele as perguntas e filmou e cortou, então muito obrigada. Daqui a pouco teremos a Ana ao vivo, por isso que ela estava quietinha no vídeo. Daqui a pouco ela está aqui ao vivo. Então, E eles não falaram que ficaram presos em Frankfurt, quase foram mandados de volta para o Brasil, né? Acho que a gente, toda essa época agora. A gente pode fazer um webinário especial sobre causos de entrada, de mudança para a Alemanha durante a pandemia, porque eu tenho 2 casos aqui que, sério, dá um livro interessante. Legal. E o que eu acho bem legal até para comentar também, e que já é uma característica, o planejamento da Ana e do Gui, que não tinham contato nenhum com a cultura, e como que aí acompanhar esse caminho, muito legal. Então, vamos lá. De novo, eu não vou apresentar todo mundo para não gastar mais tempo e não desabar emocionalmente aqui, porque eu gosto muito de todo mundo aqui. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse com nome, nacionalidade, onde nasceu, nacionalidade dos pais, traços, interesses pessoais e tal, formação profissional, família, para dar assim, um apanhado geral para os nossos convidados. De novo, a ideia é inspirar as pessoas, né? Então, dá um apanhado do que você acha que seja importante mencionar aqui. Então, vamos lá, como a Cris sugeriu, qual Ana que começa? É a Ana Luísa, isso, vamos lá, dona Aninha. Tudo bem, bom, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa, eu nasci em São Paulo, eu estudei desde sempre numa escola alemã, apesar de não ter pais alemães, ninguém na minha família é alemão, eu sempre tive muito contato com a cultura, né? Aí eu me formei em letras, que eu sempre gostei da área, sempre gostei muito de ler, de escrever, de línguas, e eu acabei voltando para trabalhar onde eu tinha estudado, então eu nunca perdi contato, né, com a cultura alemã. E eu queria muito vir fazer um mestrado, né, e melhorar meu alemão, aí vim para cá fazer o meu mestrado com meu marido, a gente casou e veio. Bom, como eu falei, meus pais são brasileiros também, e o mais longe que eu tenho são os meus avós que são italianos, mas tirando isso. Mas é isso, hoje em dia eu terminei meu mestrado, já moro aqui fazem 3 anos, em Munique, e hoje em dia eu trabalho no kindergarten, que é dentro da minha área da educação. Legal, isso tudo em 3 anos, né, Aninha? Em 3 anos. Incrível a guinada. Obrigada. Ana, vamos lá. Você, a mais recém-chegada lá do norte da Alemanha. Diga lá. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Bom, eu já me apresentei um pouco no vídeo, então eu tenho 26 anos, eu sou formada em matemática pela USP e eu sou casada com o Gui, que vocês viram no vídeo. Eu sou matemática de formação e sempre trabalhei no Brasil na área de análise de dados. E a gente mudou para a Alemanha porque o Gui recebeu uma proposta de emprego aqui e aí a gente casou e mudou para cá. Eu nasci e cresci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Itapetininga. Meus pais também são brasileiros e eu nunca tive nenhum tipo de contato com a cultura alemã. O máximo que eu tive de contato com a cultura alemã, assim, na minha vida foi saber o que era o Oktoberfest. Boa, bem legal. Então, um exemplo do que é o planejamento, a execução, e nem coronavírus, pandemia, nem falta de cidadania, nada impediu, mesmo quase 24 ou 48 horas no aeroporto, né, na imigração,
Acho que você comentou da gente ter. O Sven falou, né? Que a gente não comentou no vídeo, é que acho que precisa de um capítulo à parte, assim, pra contar essa história. Mas a gente passou 27 horas presos no aeroporto de Frankfurt. E vocês iam chegar em maio, né? Ou antes até, chegaram em agosto, algo assim, né? Isso, o Gui, ele ia começar a trabalhar em março, só que aí começou essa coisa toda de coronavírus e foi adiando, e no fim das contas a gente conseguiu vir para cá mesmo só em julho. Mas estão aí, tá tudo certo, muito legal a história. Eu vou passar para a Cris comentar a história dela, mas aproveito para avisar o pessoal no chat, quem quiser mandar perguntas, comentários, tá aberto e no final a gente tenta interagir para virar um grande bate-papo. Cris, valendo, vai você. Obrigada, Violia. Boa tarde, meu nome é Cristina Mello, nascida em São Paulo, cresci numa comunidade bem internacionalíssima, tenho muito orgulho disso. Os antepassados do meu pai, meus antepassados por parte paterna, eles encontraram o caminho deles da Alemanha para Portugal, se instalaram em Portugal, e de Portugal eles decidiram ir para o Brasil. E de lá que começa, então, toda essa história, né? Eu cresci, né? Eu disser que eu cresci somente com a cultura alemã, eu vou estar desmerecendo as outras culturas, das quais eu também me orgulho, que são, né, em boa parte a italiana, a lituana, a russa, a japonesa e por aí vai, né, a angolana, a francesa e aí por diante, mas eu sempre tive um sonho de morar na Alemanha e sempre foi o que eu disse, sempre desde criança. Né, eu sabia que eu ia morar na Alemanha, independentemente dos contos de Grimm, independentemente dos meus coleguinhas que sempre vinham visitar a OMA, eu sabia que isso ia acontecer. E aí, uma palavra que eu uso muito, que a Júlia percebeu, que é afinco, eu trabalhei com afinco para isto, né? Então, assim, a Alemanha é meu país do coração, eu não carrego essa bandeira aqui, Brasil e Alemanha, no peito à toa, ela tem todo um significado especial para mim. Me instalei na Alemanha em 1994, há 26 anos, na Floresta Negra. Cheguei à Alemanha 4 anos depois, 5 anos depois da queda do muro, 4 anos depois da reunificação. E aí foi um desafio, né? Antes disso eu morei no Uruguai também, eu tenho que contar que eu morei no Uruguai, eu morei na Inglaterra e eu morei nos Estados Unidos. E a Alemanha é o país onde eu prefiro morar sempre. Então, de todas essas outras culturas que eu pude conhecer, eu as trago no meu coração, mas a Alemanha é meu segundo país aí da escolha, né? Meine zweite Heimat, né? E enfim, e aí foi um desafio muito grande, muito divertido, porque você né, brasileira de São Paulo, sai de uma cidade na época, 10 milhões de habitantes e acaba num dorf com 500 habitantes, né? Então, posso nem dizer que eu não era a sensação do local, né? Exótica e tal, então, assim, super orgulho de ter tido a Floresta Negra como a minha primeira casa, e de lá nós, né, fomos por aí pelo mundo, diversas outras cidades, Ulm, Erlangen, Essen, e desde então em Munique, desde 4 anos em Munique, e aqui estou eu. Profissionalmente, sou gerente de recursos humanos, né, na parte de recrutamento e seleção, que é outra paixão que eu tenho, logicamente que tenho aí outros vieses, como Global Mobility, treinamento e desenvolvimento e tal, mas se alguém me falar o que eu amo de paixão, que realmente faz os meus olhos brilharem, é talent acquisition, recrutamento, e aí trabalhar trazendo as melhores pessoas, inclusive os melhores brasileiros, para fazer parte dessa cultura aqui, é o que eu faço com a maior alegria no meu coração. Que legal, muito obrigada, Cris, pela história, por trazer para a gente aqui. Como, lamentavelmente, o tempo é curto, no total são só 50 minutos, eu ainda tenho algumas coisas para eu comentar, vamos passar para a Karin. Karin, que está só um pouquinho a mais que a Ana, eu acho. Se a Ana está e o Gui estão há 3 meses em Hamburg, Karin, você está há quanto? Regula, né? Abre o seu microfone, que seu microfone está travado, está silencioso. Aí, agora sim, Funcionou. Obrigada. Olá a todos. Então, nós chegamos aqui no finalzinho de junho, também no caos da pandemia, né? Acho que era o único voo que estava saindo de Guarulhos no dia.
E a gente acabou vindo aqui para a região de Düsseldorf, né? E aqui estamos. Então, aqui estou eu e meus 3 filhos, né? Eu tenho um menino de 13, 2 meninas de 11. Voltando um pouquinho da minha história, eu nasci em São Paulo, paulistaníssima, assim, da Vila Madalena. Meu pai era alemão, mas meu pai morreu muito pequeno. Eu era muito pequena, né? E minha mãe é brasileira. E daí depois minha mãe se casou de novo, então a gente acabou que não falava alemão em casa. Então, eu não tenho alemão como Muttersprache, mas assim, eu sempre fui super apaixonada por... Falou Alemanha, meu ouvido assim, já ficava mais atento. Então, a vida inteira, sempre... Meu pai era da região do Bodensee, para quem conhece, é uma região bem bonita, assim, a divisa com a Suíça. Então, assim, eu sempre busquei muito história, enfim, tudo que era Alemanha realmente me causava bastante curiosidade. Eu não tive oportunidade de estudar o alemão quando eu era mais nova, enfim, era mais inglês na época, não dava para estudar mais do que um idioma. Então, quando eu cursei engenharia civil, né? Eu fiz engenharia civil, trabalhei muitos anos com projetos de gerenciamento de projetos, trabalhei em escritórios grandes de São Paulo. E quando quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu já tinha cidadania, tudo, eu falei, gente, não dá para ter a cidadania e não falar esse idioma, né? E aí eu comecei a estudar, já tinha independência financeira, entrei no Goethe, que era pertinho da casa da minha mãe, fiz do A1 ao C1, mas eu estudo até hoje, nunca acho que tá bom o meu alemão. E aí, para os meus filhos falarem bem o alemão, eu também queria assim, que eles conhecessem a cultura alemã, então eu sempre busquei bastante trazer bastante da Alemanha, da cultura, da língua, tudo para eles, tanto que eles falam melhor do que eu. Até uma amiga comentou, falou, nossa, é muito engraçado os seus filhos falarem melhor que a mãe, que geralmente vai se perdendo um pouco o idioma, né? Mas a Júlia é testemunha disso, a gente coloquei as crianças desde o kindergarten, num kindergarten alemão, de São Paulo. Então, assim, realmente me esforcei bastante. E eu sempre tive esse sonho de morar aqui. A gente, há 2 anos, passou um período de 4 meses como teste. E foi ótimo, eu fui no inverno, fui para o Bodensee na época, tudo, as crianças ficaram em escola, tudo. E agora a gente veio com planos de ficar realmente. Então, os meus 3 filhos estão no ginásio aqui. Eles estavam no Porto, em São Paulo, em Valinhos. Então, eles falam alemão muito bem, não tiveram problema nenhum assim, em entrar na escola. Estão se adaptando. Mas a gente está bem feliz, assim, né? Tenho que contar que eu estou com um filho de 13 anos, que é uma idade mais difícil de adaptação. Mas aqui estamos, eu estou bem feliz, assim, acho que bastante desafios, né? Estou em busca de um trabalho para mim aqui, eu trabalho muito na área de arquitetura e interiores. Então, também estou bem aberta aí para quem tiver curiosidade sobre a região, sobre como é vir com criança, enfim. Várias. Legal, todo mundo tem aventura, né? Aqui. Mas é muito legal ter essa proximidade para quem está aqui, quem tem interesse, saber que tem seres humanos que passaram por várias questões. Mas eu preciso agora voltar, ouvindo a tua história, Karen. Eu não vou contar do meu viés, porque assim, é muito impressionante, mas o que todos têm igual é o planejamento, assim, o foco, né? Então, pode ser uma coisa mais rápida, dependendo até da idade, da questão de mobilidade, pode ser uma coisa, um planejamento mais a médio e longo prazo. Mas, gente, quando eu conheci a Karen 9 anos atrás, 10 anos atrás, a Karen tinha acabado de resolver que ela ia aprender a falar alemão e que os filhos dela seriam alemães, quer dizer, eles aprenderiam alemão e que ela iria resgatar essa parte da cultura paterna, porque ela só tinha nem o passaporte, né, Cá? Então, assim, hoje os filhos falando alemão, como se, assim, é muito legal de ver que onde existe o foco, o planejamento e a disciplina, né, que aí você já vê que são características, de novo, sem querer generalizar de forma alguma, mas estão aí presentes. Mafê, a palavra é sua. Abre o microfone. Isso, boa. Olá. Bom, eu sou a Maria Fernanda Mafê, aqui Maria, porque Mafê é muito difícil explicar, 2 nomes, 2 sobrenomes, aqui é um pouco confuso, então aqui eu sou só Maria. Eu vim com a minha família, meu marido e meus 2 filhos, há 1 ano e 3 meses,
A gente mora pertinho de Frankfurt, de trem dá 20 minutinhos, e viemos para uma cidade menor, porque uma amiga minha, quando eu perguntei para ela que ela morava aqui na época, falei, vale a pena, não vale a pena, vamos, não vamos? Ela falou, a dica da felicidade com criança é uma cidade pequena. Bom, eu já falo sobre isso. Eu trabalhei 20 anos numa escola alemã em São Paulo, junto com a Ninha, né, Ninha? Foi muito difícil sair do trabalho para mim, porque eu trabalhava lá há muito tempo, é o que eu gosto de fazer. Fui professora da Clary também, da filha da Júlia. Mas meu marido é de família alemã, ele não fala alemão muito bem, já está bem melhor, mas ele é de família alemã e a gente sempre teve o sonho de morar fora e ter essa experiência com as crianças, né? Porque eles pudessem passar por essa experiência, eu acho que é de cultura e tudo. Então, da mesma empresa que ele trabalhava no Brasil, ele conseguiu uma vaga aqui e nós viemos. Então, minha filha tem 9 anos, meu filho tem 11. Eles também estudavam no currículo bilíngue dessa escola que eu trabalhava, então eles já tinham uma noção boa de alemão, mas alemão é uma língua que quando você chega aqui mesmo falando, você descobre que você não sabe nada. É muito difícil. Eu já tinha feito intercâmbio há 25 anos atrás para a Alemanha, fiquei 1 ano aqui como estudante e já falava alemão e tudo, mas assim, a hora que você para de estudar, eu fiquei uns 10 anos sem estudar alemão, só falando na escola que eu trabalhava com os professores alemães, mas você descobre que você não sabe nada, dá um desespero no começo. E como é um país burocrático, chega a carta toda semana, uma cartinha de algum bureau, de algum Amt, nem sei mais como é que fala em português, de algum departamento, chega uma cartinha que você tem que traduzir com um monte de palavra que você não conhece, então, mas tudo vai se ajeitando, né? Nada como um bom Google Tradutor para ajudar a gente e livrar a gente dessas coisas. Eu tinha tanta coisa para falar. Eu sou professora, eu estou trabalhando aqui também, não como professora, eu estou trabalhando como ajudante numa escola de Fundamental 1. Eu ajudo crianças com... Ai, gente, faltou o nome. Eu não sei mais, eu estou com problemas para falar português no momento. Bom, eu ajudo crianças... em alemão, a gente ajuda, talvez, se a gente souber. Mas não... Quer dizer, nesse grupo alguém vai saber. Necessidades especiais. Necessidades especiais, isso. Eu ajudo crianças com necessidades especiais na escola. Ai, é terrível. E é muito bom estar de novo na escola. Eu fiquei 1 ano parada em casa, coisa que eu não curto muito. Mas foi bom, porque meus filhos precisaram muito de mim no começo. Eu acho que esse apoio das crianças foi super importante para eles. Então, eu fiquei 1 ano em casa, comecei a trabalhar um pouquinho antes das férias, em junho, e agora eu estou trabalhando de novo na escola. Eu ainda não consegui a validação do meu diploma, já dei entrada em tudo, mas demora um pouco. Ainda mais questão de professor aqui é bem complicado. Então, o que eu estava falando da cidade, eu moro numa cidadezinha pequenininha, perto de Frankfurt. A nossa meta era uma cidade que tivesse um trem direto para Frankfurt, então a gente tem um trem a cada meia hora, 20 minutos de Frankfurt, então é muito pertinho. Qualquer coisa a gente está em Frankfurt. E realmente a dica da felicidade de estar numa cidade pequena é a liberdade que as crianças têm, que eu não estava acostumada no Brasil, tive que me acostumar deles irem para a escola sozinhos, voltarem sozinhos, vão na casa dos amigos, voltam, eles só falam o horário. Que horas que eu preciso estar em casa? Às 6. Eles voltam, vão para o parquinho sozinhos, voltam para o parquinho sozinhos. Que para mim foi difícil se acostumar, mas... como a cidade é pequena, não tem, é muito tranquilo, né? Os pais falam que realmente é muito tranquilo. Então, isso foi muito bom. Legal, falar... Mafê, muito obrigada. Não, pode? Não, mas vai ter oportunidade para colocar. Se quiser, pode. Lembra que a gente combinou no início? Pode interromper, falar, se lembrar, tá? Então, a ideia é bate-papo mesmo. Muito obrigada pelas colocações, é realmente muito diferente. E, bom, como vocês viram, né, home office tem dessas coisas. Na hora que você falou dela, ela estava aparecendo. Eu falei, então vem aqui dar um tchau geral. Gente, o Rogério, eu só vejo ele aí concordando, rindo, pensando o que sobrou para falar, mas olha, gente, o Rogério, ele morou faz um tempo já, né? Eu não sei exatamente, conta pra gente como é que foi essa experiência de Freiburg, Rogério, e qual o teu background, isso que é legal também, né? Como é que você foi parar em Freiburg? Bom, obrigado, primeiramente, boa tarde, obrigado novamente, Júlia, Sven, pelo convite.
É sempre bom falar da nossa experiência, né, na Alemanha. Bom, meu nome é Rogério Nóbrega, eu sou brasileiro mesmo, né, nascido e criado aqui em São Paulo, né, mais especificamente na região metropolitana, na cidade de Osasco. E meus pais, eles são do Nordeste do Brasil, né, então eu não tive absolutamente nenhuma experiência prévia com a língua ou a cultura alemã, né. Então esse interesse veio mais porque desde muito pequeno eu já tinha interesse em línguas, e mais por línguas mais... bom, hoje já não é exótica, né? Mas para mim, como criança, eu acho que era uma língua exótica, assim como o russo, eu tinha bastante vontade de aprender. E pelo meu interesse também, principalmente em história dos séculos 19 e 20, né? Então a Alemanha está ali como protagonista, né? Eu acabei optando realmente pelo alemão. E, bom, pelo meu interesse em línguas, acabei cursando naturalmente letras, né? E a minha escolha foi português e língua alemã. Só que a época da graduação eu não sabia muito bem o que eu faria, né? Se trabalharia na tradução, ou como editora, ou dando aula, seja de português ou inglês. Então, para mim era uma incógnita, né? Mas felizmente, né, na minha vida, a gente tem aqui no Brasil muita gente da Alemanha muito atuante, né? Então, nós temos leitores do DAD, no caso a gente tinha um leitor do DAD dando aula de alemão para a gente na graduação, o Götz Kaufmann, e ele me incentivou muito assim, a ter uma experiência na Alemanha, né? E, bom, eu dei ouvidos e tentei o Winterkurs, né, que é o curso de Língua, Literatura e Cultura Alemã, né? Mas, no meu caso, eu não escolhi a cidade ou a universidade, ela me escolheu, né? Porque nesse curso, especificamente, a gente só escolhe, só faz inscrição. Não sei se ainda é assim. As outras opções, se eu não me engano, eram Leipzig e Bonn, talvez, não me lembro. Mas não tenho do que reclamar, porque a cidade nossa, é maravilhosa. Freiburg é um sonho. Nossa, é linda a cidade, assim, ela não é tão grande, mas ela é linda e tem uma estrutura excelente, assim, para universitários, principalmente, né? E, bom, e também geograficamente, né? Tá ali bem próximo às fronteiras com a Suíça e a França, então também é fácil para quem quiser conhecer os países vizinhos, né? Bom, então eu estudei o alemão e o português. Depois que eu voltei, então isso foi determinante para mim, porque eu decidi que seguiria, né, na linha da língua alemã. Porém, ainda não estava muito claro o que eu faria, né? Mas isso ficou mais claro um pouco depois, quando eu entrei no mestrado. Então, eu estudei um aspecto de uma mudança histórica do alemão, né, no sistema de casos, e isso é chamado de linguística histórica. E hoje eu sou doutorando do Departamento de Linguística da USP, e numa área um pouquinho diferente, né, que é a historiografia, né? Tem um nome parecido, mas ele é uma área diferente porque ela é metacientífico, né? Então, ela, na verdade, eu estudo os estudiosos da língua alemã, na verdade, das línguas germânicas em geral. Eu expandi um pouco o tema, mas o foco principal é a Alemanha, porque, inclusive, o alemão era a língua científica, pelo menos da linguística, no século XIX, e muitas das obras não têm tradução, né? Algumas principais têm tradução para o inglês, porém, para o português tem muito pouca coisa. Então, a minha bibliografia básica é o alemão. Muito legal. Rogério, no final, quanto tempo você ficou em Freiburg? Então, eu fiquei pouquinho, né? Porque eu fiquei 2 meses e alguma coisa, né? Mas é curioso, porque isso tem um pouco a ver com o que eu falaria na sequência, né? Que é em relação a como morar na Alemanha, né? Porque no início, eu tive, assim, eu queria voltar no mesmo dia, né? Assim que eu pus o pé lá. Mas eu acho que isso tem mais a ver, assim, com esse choque cultural, né? Então, acho que... mas mais da minha parte mesmo, né? Porque como são os alemães, ou como é a cultura, eu não achei a diferença tão gritante. Talvez seja porque eu gosto de futebol e cerveja, mas no final das contas é uma coisa que eu até falo, porque além de estar no doutorado, eu trabalho na agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, a Alcane, então hoje eu ajudo os estudantes que querem ir para a Alemanha também, né? Então, para eles eu sempre digo, olha, é normal se tiver alguma hesitação ali no começo, porém isso logo se dissipa, assim, porque é normal, assim, ainda mais eu que era muito ligado à minha família e amigos, né? Então
se ver, de repente, num país estrangeiro muito jovem, como eu era, acho que eu tinha 22 anos, é muito difícil mesmo, mas isso é completamente normal. Então, por favor, gente, quem tem a vontade de ir para lá, que isso não seja um fator que iniba, né, a sua vontade de ir. Isso. Eu não sei se eu tenho mais tempo. Eu também Não teria tem que ser bastante coisa pra falar. não, foi perfeito, porque você já tá na questão que eu ia agora pedir, vou fazer o reverso, vou começar contigo e voltar, porque você já está nessa, que assim, da sua perspectiva, grandes diferenças comportamentais, aquelas que mais afetam a adaptação na Alemanha, que você já disse que não teve, né, porque de repente por ser muito novo, ou porque ficou pouco tempo, mas eu acho que é mais a idade e personalidade mesmo. E aí uma dica que você daria a si mesmo, né? Ou a pessoa, né? Pessoas parecidas que estão querendo ir para lá, qual é a dica que você daria? E por fim, eu queria que você... Pode terminar de comentar, não vou mais te interromper. E um ditado favorito seu. E aí, a partir do Rogério, a gente volta a fila para ouvir todo mundo nessas 3 questões aí. Nossa, essa do ditado você me pegou, viu? Porque eu sou bastante ruim de memória de ditado, embora tenha alguns. Tenho até visto alguns nessa semana, inclusive. Bom, se eu lembrar eu digo, mas eu acho que eu posso começar pela dica, né? Bom, independentemente de quando alguém quiser ir para lá, se for uma coisa um pouco mais de médio ou longo prazo, em todos os casos a minha dica é sempre começar a se preparar, mas isso é um pouco vago, né? Então, se preparar como? Primeiramente, eu diria que é começando a se informar pelos principais órgãos que são tão atuantes aqui no Brasil. A gente tem essa felicidade de ter o DAAD, o Goethe, o DVIH, o consulado, a embaixada, assim, que passam muitas informações diversas, tanto culturais quanto de oportunidades na Alemanha, né? Então, a minha dica seria que, na minha área especificamente, inclusive que é a área de pesquisa, que as pessoas comecem a se informar sobre tudo, assim, principalmente processos seletivos, né, que geralmente tem algum padrão. Então, mesmo que a coisa seja muito lá para frente, elas têm um padrão. Então, não vai ser nenhuma surpresa quando você decide, olha, já não é um projeto era um projeto a longo prazo lá atrás, né, distante, mas hoje já está aí à porta, então não tem nenhuma surpresa, né? Você já vai estar muito bem preparado, então é só juntar tudo e submeter a sua candidatura. Então, é basicamente isso e, claro, também a língua alemã, né? Porque apesar do inglês estar cada vez mais em uso lá, nada substitui. Então, é interessante mesmo que o conhecimento seja de básico para intermediário, vai ajudar bastante. E o ditado eu vou ficar devendo um pouquinho. Vou te chamar no final, hein, Rogério? Obrigada, professor. Okay. Vamos lá, na volta agora era a Mafê, volta para ti, Mafê. Você lembra, é um ditado favorito seu, não precisa assim, alemão, brasileiro, não importa, um ditado que você mais goste, que você, sei lá, lembre, que você curta, e a dica que você daria para alguém, ou para você mesma, mais nova, de repente, antes de começar, né, essa trajetória para a Alemanha, e alguma coisa muito marcante, assim, que você esperou que fosse de um jeito e era completamente diferente, ou que você nunca tinha pensado e que você se deparou na chegada? Eu vou pensar no ditado. Na verdade, eu não tenho um ditado, eu tenho a palavra, que é aceitação. Provérbio, sim. Boa, não, eu acho que a palavra é aceitação. Principalmente na pandemia, a gente falou aceitação. Tem coisa que não... aceitar. Né? E aquilo que você falou que é importante é da cultura, assim, não adianta você vir para outro país achando que é o seu país, não é? É diferente, claro que é diferente, né? Eu acho que a primeira coisa é a língua, principalmente. Eu acho que se você vem sem saber nada de alemão, é muito difícil, mesmo com inglês. Se você sabe um pouquinho de alemão, eles já ficam super felizes de você falar a língua deles. Então, só de você se esforçar e falar a língua deles, eu acho que você já ganha eles. Assim, as pessoas à sua volta. Eu acho que é muito melhor e muito mais fácil. Não é fácil, mas no dia a dia, você falando, você acaba se desenvolvendo. E se você ficar só com brasileiros, né, porque a gente sempre tende a se juntar com um grupo que nos é melhor, né, que nos é mais confortável, que são os brasileiros. Aqui na minha cidade eu tenho 2. Foram minhas primeiras amizades, né? Mas com o tempo eu comecei a ver, se eu ficar só com elas, eu já falo português em casa com os meus filhos, com meu marido, você não vai desenvolver a língua, né? Então,
E eu acho que a língua é um fator super importante. E eu acho que também o que o Rogério falou de pesquisar antes, como é que vai ser, principalmente questão de custos, porque aqui tem imposto para tudo, né? Você paga imposto de igreja, você paga imposto para o cachorro, a gente trouxe o nosso cachorro e descobriu que tinha que pagar imposto para o cachorro. Então, não é um problema, né? Mas é aquilo que eles falaram de educação financeira. Então, você tem que estar preparado e saber que você vai pagar bastante imposto, mas você tem muita coisa em troca, né? Realmente, escola, muita urbanização, essas coisas você recebe em troca. Isso, que a gente estava falando no primeiro bloco, que foi um geral pela Alemanha, que lá parece que o que é público é de todos. Parece não, né? Enquanto aqui a gente é muito mais meu, e o que eu não conheço, então é diferente. Então, é diferente, mas você tem que se informar para não ficar chocado, né? Você chega aqui, você se registra na cidade, você já recebe uma cartinha da televisão que você tem que pagar o imposto da televisão. Tá ok, mas assim, tem coisas que nem a gente sabia, que a gente foi descobrir depois. Eu acho também aquilo que você perguntou do que é diferente, que você falou bastante coisas que são diferentes do Brasil. Acho que as estações do ano aqui são muito marcantes. Acho que isso é muito bonito, né? Então, no Brasil, às vezes você acaba tendo um verãozão e um pedacinho de inverno. Nem inverno, sei lá, não dá para chamar aquilo de inverno depois de morar aqui. Mas aqui você tem muito certinho e eles curtem. Então, eu, por exemplo, estou na escola, agora entrou o outono. Eles só falam disso, as crianças trazem folha, as crianças pegam as castanhas nas árvores, as crianças falam do ígalo, porquinho-espinho. Então, assim, tudo é motivado por essa estação do ano. Aí você compra roupa para o outono, tem a bota de outono, porque é uma bota que não pode molhar, porque outono chove mais. Aí tem a bota de inverno, que é a bota que você não vai passar frio. Então, as roupas também, você troca o guarda-roupa. Eu vejo pelos meus filhos que crescem, a roupa do ano passado já não entra esse ano, então já vamos ter que comprar tudo novo de inverno. Mas você tem um armário para cada estação do ano, diferente no Brasil que você tem um armário para a vida inteira, né? Então isso chama bastante atenção aqui, é bem gostoso, na verdade. Tem até pneus para verão e pneus para inverno, isso, né? Já temos agendados para trocar agora em outubro, você tem que pôr o pneu de inverno de outubro a março, abril, em abril você põe os pneus de verão. E se não trocar e for pego, você paga a multa. Você não pode ir em algumas regiões, porque é até perigoso, então é multa. Não é que nem roupa que você só vai passar frio, né? E carteira de motorista é um capítulo à parte, que a gente tem que fazer um vídeo só sobre isso. Só sobre isso. Beleza, estou aqui anotando. Viagem, se mudar na pandemia, carta de beleza. A gente vai fazer uma sequência. Mas, Fê, vou pedir para você pensar no provérbio ditado. Não, é aceitação. Importante, que é aceitação, é verdade, é a sua palavra. Então, muito obrigada. Karencita, conte para nós alguma coisa muito marcante, uma dica que você daria para você antes dessa jornada, e um provérbio ditado, uma palavra que tenha a ver. Bom, acho que tem um pouco de que todo mundo, que a Mafê falou, né? Acho que é um pouco de todo mundo aí, das experiências. Eu acho, assim, realmente eu sempre me preparei muito para vir, eu sempre tive muita vontade, então eu acho que assim, a língua, eu acho que é bem fundamental falar, e como eu disse, eu ainda não acho que eu falo o suficiente, tem aqui aquele de fala minha devota, né? Você sente que você quer falar uma coisa melhor, às vezes você fala uma coisa mais de uma forma mais simplificada, porque não está com aquele vocabulário todo, né? A questão de para mim, para nós aqui, eu acho que assim, meus filhos eles falam Hochdeutsch, mas eu vejo que, por exemplo, o meu menino que tem 13 anos, ele com 11 não sentiu diferença, mas agora ele sentiu que ele não fala o gíria que as crianças aqui, da idade dele aqui falam. Então, no começo ele ficou um pouco intimidado, agora já soltou, tudo bem. Mas isso eu senti um pouco, e eles falam muito bem. Mas eu acho que, sabe, aquela questão, até o local, né, onde a gente está, então, assim... acho que isso ajuda, o que ajuda a essas coisas, eu acho que é a gente tentar, assim, sem ingressar, né, acho que tem um negócio que eu falo, às vezes, que assim, eu vou de boxe a balé, tá, assim, eu experimento de tudo, sem, sabe, assim, você fala, vamos arrumar um esporte para cada um, então o esporte que tinha aqui, que dava para entrar, até por causa da pandemia para as minhas filhas, era handball. Eu falei, gente, entra no handball, vê se gosta, no mínimo é mais um contato, são pessoas do local, tem o treinador,
Até ontem foi engraçado, a gente foi num jogo aqui das meninas, quando acabou entrou a equipe que é quase a da liga mesmo, de handball. Gente, o técnico com os meninos deu um grito uma hora que ficou todo mundo assustado, assim. Eu falei, gente, é um técnico, né? Mas assim, alemão dando uma mega bronca. Então, assim, você passa umas situações engraçadas. Tudo. Todo mundo seus ficaram assustados, normal. Mas assim, que as meninas saíram um pouco antes e assistiram um pedacinho do jogo, né? Então, isso foi, assim, tem algumas coisas engraçadas. Agora, até falando de esporte, isso é muito legal para quem tem filhos, assim, gente, é muito sério. Meu filho está fazendo futebol e as meninas handball. E eles já faziam em São Paulo, em clubes de São Paulo, fizeram onde a gente morava também perto de Vinhedo, em Campinas. E é impressionante como aqui é levado a sério, você fica realmente sócio do... E sócio, assim, não é sócio de pagar o clube, não é isso, mas eles realmente é um engajamento, assim, que acho que desenvolve. Falei, nossa, acho que até eu vou sair jogando futebol daqui a pouco aqui. Claro, né? não, é um bom jeito de conhecer pessoas, né, cara, e conviver, Muito porque bom. qualquer cidade, qualquer DOF, qualquer vilarejo tem o seu... Tem um Ferrari, né? O alemão adora um Ferrari, né? Exato. Então aqui tem Ferrari para tudo, né? Se você coleciona selos, se você gosta de xadrez, se você o que for, vai ter um bendito do Ferrari, então acho que é legal se enfiar em algum. Até pelo que você falou, né, Mafê, de você estabelecer amizades que não só de brasileiro. Lógico, a gente tende aí por amizade do brasileiro, né? Você se sente mais gemütlich, você se sente mais em casa, né? Mas eu acho que é bem legal você fazer esse exercício de se inserir realmente na comunidade local, de participar de coisas. Eu sempre falo, então, alguma coisa tem que gostar de fazer que tenha disponível aqui, né? Então, isso eu acho que é bem legal. De serviços, assim, que eu não sabia, isso para mim foi um aprendizado dos bons também, que a conta de luz aqui, ela não vem mês a mês, né? Então, você faz como é que falei? Você faz uma previsão de quanto você vai gastar durante um ano. Fechou o ano, eles fazem conta de contas, aí você vai lá e paga a diferença. Apesar de eu não estar aqui esse tempo todo ainda, mas como eu estou morando na casa de uma amiga minha que morava aqui, ela tomou um susto que ela teve um débito, sei lá, de 1.000 euros aí semana passada, ela quase caiu dura, né? Daí eu que fui lá entender esse negócio da conta e daí me explicaram e tal. Então acho que assim, é sempre um aprendizado. Acho que eu acho bem importante, assim, que eu passo muito com meus filhos, a gente está aberto a entender, a perceber, assim, toda cultura tem um lado legal, toda cultura eu acho que tudo enriquece, né? Acho que sempre é um aprendizado. Você está aberto, realmente abrir. Assim, tem hora que, sei lá, os clássicos do supermercado, a menina não sei de onde não foi simpática. Tem tanta coisa boa também, né? Igual no Brasil também tem. Então, acho que esse mix, a gente saber fazer, trançar os dois, né? Assim, o lado seu brasileiro com o lado alemão é muito legal. Assim. Eu, às vezes, chego todo mundo reclama de caixa aqui, eu chego no supermercado aqui, oi, tudo bem? Já chego com um sorrisão, assim. Tem uma que me adora já. Então, é questão da gente... Vai conquistando, né, Cá? Não desistir. Muito legal. Super obrigada. De boxe a balé, gostei. De boxe a balé. É verdade, muito bom estar aberto. Vamos lá, eu passo a palavra para a Cris, lamentavelmente avisando que já passamos 5 minutos do tempo, por nós tudo bem, mas se a gente conseguir manter para que as Anas possam também finalizar, e eu preciso ainda voltar para o Rogério, que ele tem um ditado, eu imagino. Sem pressão, tá, Rogério? Vamos lá, Cris. Eu já me despeço de todo mundo. Beijo, abraço e tchau. Fui curta, né? Não, fica a dica para quem quiser vir para cá. Eu creio que tem que pesquisar bastante em fontes saudáveis a respeito da Alemanha e desmistificar um pouquinho, né? Deixar aquele estereótipo, né? Que nós brasileiros somos tão, né, fáceis de falar, né? Mas o inverso também é verdadeiro, né? De falar assim, que o alemão ele é frio, distante, sisudo, não sei o quê. Nós também temos brasileiros frios, distantes, sisudos e tal. Então, nós não podemos generalizar. E aí, quanto mais você aprende sobre a cultura, quanto mais você aprende sobre o povo, sobre os locais, sobre as diferentes regiões da Alemanha. Por que a Bavária não é igual Baden-Württemberg e não é igual Rheinland-Pfalz? Tem diferença. Então, saber essas diferenças culturais, elas influenciam e também promovem
a adaptação de uma maneira melhor, né? Então, sabe, são tantas minúcias que nós podemos fazer um outro bate-papo, ou se vocês quiserem continuar mandando mensagens para a gente, ou me contatar pelo LinkedIn, Santofa, que tem coisa, mas assim, você tem que vir aberto. Se você vir aberto para cá, para encontrar uma cidade como o Brasil, uma cidade como qualquer cidade que você venha do Brasil e encontrar isso aqui, nós não vamos encontrar. Mas aí a sua abertura de juntar a disciplina germânica com a nossa flexibilidade brasileira dá um casamento perfeito. É só você saber equilibrar. Então, eu creio que assim, as portas da Alemanha estão abertas para todos que venham com o coração aberto, que deixem os estereótipos para trás, que deixem aquela tal de Voreingenommenheit, o unconscious bias e unconscious bias, dizendo que alemão é assim, assado. Vamos dizer também que brasileiro é assim, assado, que o Brasil só tem que brasileiro é indisciplinado. Faça por onde, né? Então, eu creio que seja isso. A chave do sucesso é você vir aberto e entender. Dificuldades existem, né? Existem barreiras, a gente vai ter uns tropeços aqui e ali, paga-se imposto até não querer mais, só que tem um retorno também tremendo. Outro dia alguém falou assim para mim, nossa, o governo está dando o teste de Covid de graça? Eu falei, não, nós estamos pagando por isso. O imposto que nós pagamos é para isso. Então, isso proporciona com que todos tenham o direito de fazer um PCR gratuitamente, mas, no fundo, nós pagamos por isso, né? Então, são coisinhas, assim, minúcias, que, se nós estivermos abertos para entendê-las, elas garantirão o sucesso de cada um que estiver disposto a vir para cá. Então, fica a dica. O que faltou falar? Obrigada, Cris. Um provérbio, um ditado. Muito obrigada, mas foi muito legal o que você disse. Um provérbio ou um ditado, se você tiver um de cabeça. Assim. Tenho um sim, que eu não sei nem de quem que é. Se for de um de vocês, por favor, me perdoa, eu vou usar. Quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Então, saiba que você está procurando, para que quando você encontrar, você fala, é isso, por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha pedra no caminho, faz tudo que vem do fundo do coração, como essa minha taça aqui, que é cheia de coração, ele acontece no tempo certo, é isso que eu desejo para você também. Vem para cá. Boa, Cris, gostei, valeu. Ana, passa a palavra para você, Ana. Ana Hamburg. Moin. Bom, vamos lá. Quais são as perguntas mesmo que eu já fiquei os momentos marcantes, alguma coisa assim que tenha te marcado, ou para o positivo ou para o negativo, que você esperava achar de um jeito e era diferente, ou que nunca tinha te passado e que você se deparou. Uma dica que você daria para você ou para alguém que esteja numa situação parecida, assim, antes de iniciar esse caminho para a Alemanha, e um ditado popular, um provérbio, uma palavra, algo que te venha, que tenha a ver com você, com esse papo aqui de hoje. Legal. Acho que a primeira coisa, assim, uma situação que me marcou, com certeza, foi tipo a nossa vinda para cá, no meio da pandemia, a gente ficando preso no aeroporto. Acho que não foi uma boa experiência, dada a situação, mas foi ali que a gente começou a perceber que talvez a gente tivesse feito a escolha certa, sabe? Porque foi o primeiro momento, o primeiro contato que a gente teve, de fato, com a cultura alemã e que já desmistificou muita coisa que a gente pensava desses estereótipos que falavam pra gente de alemães. Porque a primeira coisa que todo mundo ouve sobre alemão e que todo mundo já falou aqui é os alemães são muito fechados, eles são muito diretos, às vezes é difícil ter diálogo e tal. E mesmo nessa nossa experiência no aeroporto, que foi uma situação super desastrosa, super ruim, todos os alemães que a gente teve contato, mesmo o policial que falou com a gente, que tratou de toda a nossa situação, foi extremamente simpático com a gente, foi extremamente cuidadoso da forma com que as informações estavam sendo passadas, para ter certeza de que a gente estava entendendo tudo,
para ter certeza de que a gente entendesse que não era culpa dele, por exemplo, que era uma regra, que ele só estava seguindo uma regra. E a gente ficou até pensando, putz, se isso tivesse acontecido no Brasil, se fosse um policial brasileiro barrando um estrangeiro, com certeza esse cara não teria falado dessa forma com as pessoas, sabe? Então, eu acho que foi a primeira situação marcante que já fez muita gente, quando a gente ainda estava preso no aeroporto, a gente não sabia que a gente ia conseguir entrar, muitos dos nossos amigos, famílias e tal, falavam pra gente, putz, mas voltem para cá, mas não desistam de ir para a Alemanha e tudo mais. E mesmo nessa situação, a última coisa que a gente pensava era em desistir, assim. Mesmo quando a gente achava que a gente ia ter que voltar para o Brasil, a gente falava, putz, a gente teve uma puta experiência boa aqui, sabe? Então a gente com certeza vai fazer de tudo para tentar fazer dar certo em algum momento. E isso me marcou bastante, assim. Acho que, putz, de hábitos do dia a dia tem muitas coisas que são diferentes. Acho que já falaram aí do supermercado, né? A gente até comentou ontem. Para mim, ainda tem que fazer um preparo psicológico, assim, para ir no supermercado aqui. Então, já tenho várias estratégias de como que eu organizo meus produtos na esteira para dar tempo de eu colocar na sacola e pagar ao mesmo tempo no final. Enfim, acho que são coisas, assim, do dia a dia. E acho que uma outra coisa que eu sinto, assim, muito, que é muito diferente do Brasil é o nível de confiança das pessoas, sabe? Então, a questão de... Aqui em Hamburgo, por exemplo, a gente não tem que validar ticket para entrar no metrô, para entrar no ônibus, e é uma coisa que é um nível de confiança absurdo, assim. Nesses 3 meses que eu tô aqui, teve uma vez que passou um fiscal para conferir se a gente tinha ticket ou não, mas as pessoas sempre compram tickets, as pessoas não vão deixar de comprar o ticket, não vão tentar passar a perna porque não vai ter alguém fiscalizando, sabe? Então é um nível de confiança, assim, absurdo. Isso é muito legal. Isso, não sei se você lembra naquela história que é do copo cheio e do copo vazio. Então, na Alemanha, você, em termos de confiança, você começa com o copo cheio. Você tem que errar muito para o copo ir esvaziando. Já por aqui, o seu copo basicamente começa vazio, você tem que ir demonstrando e enchendo. Então, eu gosto desse exemplo, isso demonstra bem isso. Legal. Exato. Um provérbio... desculpa, continua. Não. Acho que só uma dica, assim, que eu daria para quem está tentando vir para cá. O primeiro passo é não desistir. Acho que quando a gente decidiu que a gente queria vir para cá, a gente começou a estudar quais eram as formas possíveis da gente vir para cá. Então, a gente pensou no mestrado, a gente pensou em aplicar para um trabalho, tá? Então, acho que quem realmente quer vir para cá, acho que existem várias formas de fazer isso acontecer. Eu não conhecia muitas delas antes da gente vir para cá, então acho que é se informar mesmo e entender o que se adapta melhor para você. Acho que conhecer sobre a cultura do país e se planejar. Tem muitas coisas, como a maioria da galera já falou aí, que são bem diferentes, questão de impostos e tudo mais. Então, acho que grande parte dessas coisas a gente já estava preparado quando a gente chegou aqui, e mesmo assim a gente ainda encontra coisas novas e coisas diferentes todo dia, então é super importante conhecer sobre o país, se informar sobre o país, e foi até meio que pensando nisso que desde que eu cheguei aqui eu fiz um canal no YouTube, acho que a Júlia já sabe disso, que várias coisas que a gente procurava resposta e a gente não achava, ou que a gente viveu aqui já nesses 3 meses e que a gente não sabia. Eu fiz um canal no YouTube para falar justamente sobre como é viver aqui e compartilhar essas coisas para tentar ajudar pessoas que talvez estejam nessa mesma situação. E eu não sei um provérbio, uma frase, sei lá, mas acho que eu tenho uma filosofia de vida, talvez, não sei, de que as coisas sempre acontecem quando tem que acontecer, assim. Então, acho que eu levo muito isso na minha vida e acho que foi essencial para eu sobreviver, assim, a esse período que a gente passou para a Alemanha, de que, putz, era para a gente ter vindo em março e não deu certo, depois em abril, em maio, enfim. E acho que se eu não tivesse isso na minha cabeça de putz, não tá acontecendo agora porque não é para acontecer, porque tem que acontecer em outro momento, acho que foi isso que me ajudou a sobreviver e sair ilesa, assim, dessa experiência. Legal. Obrigada, Ana. Exatamente isso. É um mix ideal, né? Se preparar super bem, porque aí se vem uma força maior, tá preparado e
ter fé e vamos embora, que vai acontecer conforme deve. Eu te agradeço e passo a palavra para a Aninha, para fechar o nosso painel. Ana, só uma coisa, estão pedindo aqui teu canal no YouTube, então pode colocar no chat ali. Isso, Moin, põe lá. E a Patrícia também já perguntou, né, como o Gui conseguiu emprego, então vocês já estão falando ali, muito legal. E nós estouramos já um pouco o tempo, mas claro que nós vamos ver a Ana. Quem tiver que sair, entendemos, principalmente dos visitantes, mas Ana, com você mais uma vez, Ana Luísa. Obrigada. Então, não, todo mundo falou coisas que, nossa, assino embaixo, o Rogério tem super razão, quando a gente chega aqui, eu também estava com muito medo, eu acho que eu fiquei, gente, umas 2 semanas, sei lá, chorando, é muito difícil, porque eu também sou muito ligada na minha família, mas não desistam por isso, né? É uma experiência que vale muito a pena, você consegue, o seu mundo se abre, assim, diante de você, como é uma experiência muito que você não vai conseguir no Brasil. Um portal dimensional em todos os sentidos. Sim, né? Sabe? Então, não desista. Também, várias coisas que todo mundo falou, eu queria comentar. A Mafê também falou que quando você vem sabendo um pouquinho de alemão, o pessoal já acha demais. Quando eu falo que eu vim fazer mestrado, né? Para um alemão, nossa, mas você sai do seu país, que é 12 mil quilômetros de distância, para vir aqui para estudar no nosso país. Eles veem como você está dando assim, a devida importância, o devido valor. Então, é muito bom mesmo você vir sabendo falar alemão. Eu acho, hoje em dia, impossível viver só falando inglês. É muito importante vir para cá, né, falando a língua. E que nem a Cristina falou, vai dar certo se você vier com o coração aberto, né? E saber se comunicar com as pessoas. Não é nenhuma, nesse sentido, não é uma questão de língua. É uma questão de comunicação, de você ser aberto, pensar, poxa, fulano foi mal educado? Não necessariamente, né? Ele pode ter, pode ser uma visão diferente da sua. Então, nesse sentido, eu consegui me adaptar, acho que bem, porque eu já conhecia muitos alemães aí no Brasil, e para mim também não foi um choque muito grande. Mas, ai, gente, todo mundo falou muito, a Mafê tem super razão também com relação a carteira de motorista, é um capítulo à parte. E aqui as coisas funcionam muito bem, também como já foi dito, os impostos. Eu gosto muito de ir no mercado, porque eu gosto de ver quem vai mais rápido, eu ou a moça do caixa. Muito legal. E, bom, para fechar, assim, uma experiência uma expectativa que eu cheguei aqui e falei, nossa, né, devia ter pensado nisso antes de chegar aqui e ver. Eu sei que aqui é o meio da Europa, mas eu nunca tinha pensado quantos estrangeiros tem. Como a cultura aqui é muito rica, e pelo menos em Munique, né? Eu não sei o resto da Alemanha, mas como eles conseguem englobar a cultura das pessoas que vêm de todos os países. Então, é muito legal, porque você vai na rua, você vê pessoas falando turco, pessoas falando chinês, coreano. É muito globalizado e eles aceitam todas essas culturas. E, bom, se eu tiver que falar, o ditado é difícil, né? Mas vou dizer que o seguro morreu de velho. Venha com um plano muito bem estabelecido. Se não der certo o plano A, venha com o plano B e realista, né? Tendo dinheiro, sabendo o que vai fazer caso tudo dê errado. É isso aí, o seguro morreu de velho. Boa, Aninha, muito obrigada. Gente, de novo, super obrigada. Quem precisar sair, fica à vontade. Estouramos muito o tempo, mas não tenho certeza que vale muito a pena e daria para fazer mais várias horas. Suene, eu acho que eu passo para você a palavra para fechar, para anunciar. Não sei se tem próximos eventos, o que mais que a gente tinha que passar para o pessoal, mas olha, muito obrigada. Foi uma delícia preparar isso com vocês, dá vontade de muito mais. Vamos nos falando aí pelas mídias, por WhatsApp, e-mail, para dar continuidade a algo que faça sentido para o público, para usar toda essa riqueza desse conhecimento, dessas experiências. Muito obrigada, valeu, bom fim de semana e bom 3 de outubro amanhã. Valeu. Sven, passo a palavra para você.
Sim, certamente. Eu mesmo coloquei o link das jornadas alemãs para vocês aí, então os outros eventos que ainda vão acontecer estão ali. E voltando aos meus 2 chapéus aqui, o próximo, inclusive, quer dizer, o próximo não, mas na terça-feira vai ter o DVH, onde a Unipotsdam também estará representada. Então, se vocês olharem ali, talvez o Ben possa até dar uma procurada no link. Bom, está no site, né? Então, no site das jornadas alemãs do consulado está também esse link aqui. Esse é um ponto. Eu acho que aqui, sobre esse assunto da interculturalidade, nós vamos fazer outras lives, né? Então, aproveitando melhor essas experiências todas ricas que vocês trouxeram. Também, como Unipotsdam, ainda nós temos uma Sprechstunde mensal, que a próxima vez vai acontecer no dia 20 de outubro. Tá? Então, aqui também um link para vocês se inscreverem. Nós vamos ter a Ana, ela estuda em Potsdam, ela vai dar o testemunho de como é a vida de um bacharelado em Potsdam, ela faz sociologia. E então, isso vai ser no dia 20 de outubro. E alguns dias depois, no dia 23 de outubro, nós vamos começar com o Flexpert, vamos começar uma formação de consultor intercultural, que já tivemos 2 turmas. É a próxima turma que começa nesse dia em português. São 4 encontros de grupo, de 2 horas, e depois 2 sessões individuais de coaching para dar os primeiros passos para quem se interessar em ser consultor intercultural, em trabalhar com essa área, isso no mundo virtual, inclusive. Então, só com alguns pequenos convites. Ben, se você puder postar os links ali, o pessoal pode ter acesso. E, no mais, agradecemos a presença de vocês. Desculpa que estouramos aqui um pouco o tempo. Obrigado pelos convidados. Foi muito legal ouvir vocês e dizer que ouvia que dá para se adaptar bem na Alemanha. E que tem sempre os comentários, e quando vocês falam, eu sempre brinco eu ouço sempre os brasileiros, você, Sven, para um alemão, você é muito legal. E que não deixa de ser um estereótipo, né? O que você quer dizer com isso? Então, a gente já sabe que tem de tudo em todos os lugares, e que bom ouvir isso de vocês. Que sejam felizes na Alemanha, que sejam felizes todos vocês, todos nós, principalmente nessa fase por onde andamos, e obrigado pela participação a todos vocês. Se cuidem. Obrigada. Bye. Tchau, E tchau. até uma próxima. Obrigada, gente. Beijos. Muito obrigada. Valeu. Até a próxima. Obrigada. Boa noite.